Olá, meus amores! Estamos aqui mais uma vez em uma aula de espanhol. E o nosso assunto de hoje é el presente de subjuntivo. Vamos lá? El presente de subjuntivo, ou presente do subjuntivo. Antes de qualquer coisa, para começar a estudar esse tempo verbal, precisamos ressaltar algumas informações importantes. Antes de tratar dos usos dos tempos do subjuntivo, convém salientar mais uma vez o caráter de não realidade, de probabilidade, de incerteza na concretização da ação que caracteriza esse modo verbal. Outro aspecto importante é ressaltar a estreita relação existente entre as orações subordinadas e os tempos do modo subjuntivo. Assim como no presente do indicativo, o presente do subjuntivo também apresenta dois tipos de verbos: os verbos regulares e os verbos irregulares. Em espanhol, o presente do subjuntivo nas formas irregulares segue a mesma irregularidade do presente do indicativo. Tengo, tenga. Cierro, cierre. Exemplos: ojalá tenga dinheiro para poder comprarla. Quiero que cierre la puerta. Mas existe um grupo de verbos com irregularidades especiais que não seguem a norma. Haber, hay, haya, ir, vaya, saber, sepa. Exemplos: necesito que haya alguien en esa puerta. Quando vaya a Espanha, te compraré um regalo. Por favor, alguém que sepa, que me ajude. Para conjugar os verbos regulares no presente do subjuntivo em espanhol, precisamos substituir as terminações AR, ER e IR, conforme detalhado na tabela abaixo. Lembrando que AR refere-se à primeira conjugação. ER refere-se à segunda conjugação. IR refere-se à terceira conjugação. Eu ame, tu ames, él, ella, usted ame. Nosotros amemos, vosotros améis, ellos, ellas, ustedes amem. Eu coma, tu comas, él, ella, usted coma. Nosotros comamos, vosotros comás, ellos, ellas, ustedes coman. Yo parta, tu partas, él, ella, usted parta. Nosotros partamos, vosotros partás, ellos, ellas, ustedes partam. Observe que com os verbos terminados em ER e IR, ou seja,
segunda e terceira conjugação, as terminações dos verbos irregulares são as mesmas. Em presente do subjuntivo, existe um grupo de verbos com irregularidades vocálicas. São aqueles onde trocaremos o E por IE, onde trocaremos o E por I, ou trocaremos O por UE, e por fim, aqueles verbos onde trocaremos U por UE. Eu deixarei para vocês aqui alguns exemplos de conjugação onde sofrem essas modificações. Agora eu vou apresentar para vocês outros verbos que apresentam as mesmas irregularidades dos verbos que eu mostrei na tabela anterior. Então, outros verbos que sofrem a mesma alteração que querer: calentar, cerrar, empezar, fregar, gobernar, pensar, regar, defender, entender, perder. Outros verbos que sofrem a mesma modificação, como sentir: divertir, herir, preferir, mentir. Outros verbos que sofrem a mesma modificação que pedir: conseguir, corrigir, elegir, reir, impedir, medir, freir, seguir, servir, sonreír. Outros verbos que sofrem a mesma alteração que poder: contar, costar, encontrar, recordar, sonar, sonhar, bolar, llover, morder, mover, soler, volver. Existem alguns verbos irregulares que mantêm a raiz da primeira pessoa do presente do indicativo, eliminando o O, e acrescentamos as desinências correspondentes. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos: yo conozco no indicativo, yo conozca no subjuntivo. Eu vou listar para vocês alguns verbos que sofrem esse tipo de alteração. Ao lado de cada verbo no infinitivo, vocês vão encontrar a conjugação no subjuntivo. Então, os verbos são conhecer, traduzir, conduzir, hacer, poner, salir, traer, oír, ver. Os verbos que terminam em car, gar, zar, ger, gir, guir, apresentam as seguintes
alterações ortográficas. Quando termina em C, trocamos C por QU. Quando o verbo terminar em G, trocamos o G por GU. Se o verbo terminar em Z, trocaremos o Z por C. Quando o verbo terminar em G, em algumas palavras, ele é trocado por J. E em outros casos, trocamos o GU pela letra G. Isso acontece, por exemplo, com o verbo buscar, llegar, cruzar, coger, seguir. Esses são verbos irregulares. E se vocês observarem a conjugação de cada um deles, perceberão que eles também fazem outras trocas, além da letra, para colocar o radical. O verbo seguir, por exemplo, ele conjugado fica yo siga, tu sigas, ele, ella, usted siga, nosotros sigamos, vosotros sigas, ellos, ellas, ustedes sigam. E também existem alguns verbos que são completamente irregulares no presente do subjuntivo. E esses verbos não têm outra escapatória. Precisaremos memorizar toda a conjugação dos mesmos. Eu vou listar esses verbos e ao lado de cada um deles, vocês poderão observar eles conjugados no presente do subjuntivo. Os verbos são dar, estar, haver, ir, saber, ser. Agora vamos aprender expressões comumente usadas com o presente do subjuntivo. Ao lado dessas expressões, sempre estará acompanhado que e logo em seguida o verbo no subjuntivo. As expressões são quizá, ojalá, es conveniente, es importante, es incierto, es interesante, es necesario, es probable, es posible, es seguro. Exemplo: ojalá que este año llueva bastante en nuestra región. Tomara que neste ano chova bastante na nossa região. Com isso, concluímos a parte teórica desta aula. Mas para que nossos estudos fiquem completos, não deixem de responder às atividades propostas para vocês. E lembre-se, agora nós temos encontro Tira Dúvidas. Marquem as dúvidas e tirem em nosso próximo encontro. Vejo vocês aqui em breve. Beijos!